gente! Mais uma vez estou aqui para gravar com vocês um vídeo novo, né? De imediato já agradeço os novos inscritos no meu canal, que cada dia vem crescendo. Nós estamos com quase 1.700 inscritos, isso é muito bom. E eu prometo que nos 2.000 inscritos vai ter um sorteio bem legal. Então força, engajamento aí para que a gente continue crescendo. Hoje eu vou mostrar para vocês esses lápis aqui que eu ganhei do Dia dos Namorados, os museus da Carandache, tá? São os lápis diferenciados porque eles são resistentes à luz. Então eles não desbotam com o tempo como a maioria dos lápis. Assim a marca promete. Que são os melhores lápis do mundo. Eles são feitos de madeira cedro, tem um perfume delicioso. Vem nessa caixa aqui de papelão. Esses não vem na caixa de madeira, a caixa de madeira seria mais cara. E vem distribuído nessas bandejas aqui, ó. Dessa forma. Aqui que eu tô mostrando pra vocês. As cores são bem lindas, eu já testei. E ótima pigmentação. Além disso, vou deixar assim para vocês verem. Além disso, eles têm 2 lápis grafite que acompanham aqui, que são tecnológicos. Por que que eu falo isso? Porque esses lápis aqui, eles são próprios para aquarela. Você desenha no papel, mas quando você passa o pincel, dissolve o grafite, ele some completamente. Então são próprios para desenhar aquarela, que nós também vamos usar hoje. Nós vamos aquarelar com eles para vocês conhecerem. Isso não significa assim que para aquarelar precisa ter esses lápis, não. Não precisa realmente. A gente aquarela com qualquer lápis ou com qualquer aquarela. Eu já provei isso para vocês aqui mesmo no canal em outros vídeos, aquarelando com lápis escolares. Mas como eu tenho esse material, eu queria muito estar mostrando para vocês e mostrar também como eles desenvolvem no papel, tá? Então vamos lá? Então, gente, eu voltei aqui, mostrei os lápis que eu vou usar hoje, que são os museus. E hoje eu vou fazer aqui uma paisagem nessa janela, tá? Usando esses lápis. Como eu falei pra vocês, vem 2 grafites HB dentro da caixa. E eu vou esboçar aqui uns troncos, uns galhos de umas árvores aqui, pra gente fazer uma espécie de folhagem, tá? Como se fosse que tivesse umas árvores lá fora. É isso aí, árvores. Tá? Depois a gente vem com uma cor que a gente vai usar. Aqui eu já passei por cima de um pouco da janela, eu vou apagar. Apesar de que ele some, promete sumir, mas eu não tenho certeza, então já vou apagando aqui, ó. Acho que ficou bom, esse galho aqui. Então foi o primeiro. E aí eu vou começar com minha sequência de verdes. Começar sempre do mais clarinho, aqui em cima, fazendo movimentos circulares, ó. Esse aqui é o 3510. Mais um verdezinho claro que vocês tenham aí. Só com movimentos circulares, assim, como se fossem umas folhinhas aqui da árvore, da iluminada aqui no meio, que eu vou colocar outros tons de verde, bastantes tons de verdes, por sinal. Então, é assim que eu faço minhas árvores com lápis, qualquer lápis aquarelável, tá? Qualquer um eu faço. Tô usando, no caso aqui, os museus, porque queria mostrar para vocês o desempenho deles. Eu peguei aqui outro tom de verde também claro, Spring Green. Dessa vez é o 470 Spring Green, tá? Ele é um pouquinho mais claro, talvez nem apareça na aquarela, mas eu quis também pôr ele aqui um pouquinho, aqui pelo meio. Agora sim, a gente vai entrando com as cores mais escuras. 245, do mesmo jeito, ó, fechando mais a vegetação dessa árvore que eu tô construindo, mais um pouco aqui, livrando sempre a armação da janela, porque como é uma paisagem que tá do lado de fora, eu não posso passar por cima da
na armação de madeira ou de ferro, ou o que quer que seja. A gente tem que ter com este cuidado para dar esse ilusionismo, né? Essa sensação de que tá lá fora e não tá... não ser uma coisa assim, ser uma pintura mais realista, se essa é a maneira que eu quero falar. Agora eu estou usando 720, outro tom de verde. Vocês podem brincar, usar e abusar dos tons de verde, para ficar bem interessante. A árvore com bastante cor. Quanto mais cores, melhor, para dar esse efeito de sombra e luz dos galhos, das folhas e tudo mais. Tá, pessoal? Olha aqui, continuando, seguindo em frente, vamos já dar uma primeira aquarelada. Eu primeiro estou passando os tons para aquarelar, mas tem em outros desenhos que eu prefiro ir aquarelando tom por tom. Nesse eu preferi já usar todos os lápis e já ver como é que fica o efeito dos verdes se misturando. Estou usando o pincel número 6, que acabou de cair aqui. Opa, eu peguei de volta. Um pincel número 6, tá? Para fazer isso, tirei um pouco do excesso da água com movimentos circulares em cima do pigmento que eu passei no papel, ó. Eu vou construindo aqui minhas folhas, tá? Entrando no tom mais claro, no tom mais escuro, e vou construindo as minhas folhas. Tiro o excesso no papel da água. Vai ficar muita água, tá, gente? Não ensopar, não inundar seu papel. O segredo é isso, aos poucos. E a gente vai mesclando esses verdes aqui, dando essa impressão de folhagem que a gente tá vendo pela janela. Estão vendo que o grafite que eu passei, ele também tá sumindo? Estou fazendo questão de não passar muito em cima, porque ele vai servir de referência para eu passar um verde fazendo os galhos. Então, estou fazendo questão de não passar o pincel, mas ele some realmente com a água, ele dilui, dissolve. Não significa que eu não vá passar outras camadas de cor, porque eu vou passar, a gente vai acrescentando tonalidades de verde até chegar do jeito que a gente quer, com aspecto e com as cores que a gente deseja na árvore. Então essa aqui é a minha primeira aguada dos lápis, né? Quando secar eu venho com outras cores. Vocês estão vendo como eles se dissolvem, eles se espalham bem. E assim, a marca promete que essas cores que aqui se apresentam no papel, elas são duráveis. Elas duram no papel, mesmo expostas à luz, por mais de 100 anos. Então, essas aquarelas que eu estou fazendo aqui, meus netos vão conhecer um dia, se esse for o desejo deles, né? Então, eu dei assim a primeira aguada aqui, dei uma espalhada e criei aqui uma vegetação. E aí a gente espera secar. Então, gente, voltamos aqui para dar mais uma aguada na nossa árvore. Dessa vez eu vou usar o 808 para fazer o esboço aqui dos galhos, em que eles não sumam mais, tá? Vocês podem usar qualquer tom de marrom que vocês tiverem em casa para criar aqui a nossa paisagem. Eu não vou fazer toda a paisagem da janela, porque eu sei que vai ficar muito cansativo. Eu vou fazer outra árvore aqui do lado, vou fazer um céu aqui em cima e tudo mais. A gente pode até dividir o vídeo em outras partes, se vocês quiserem. Eu acho que não tem necessidade, mas vocês deixam aí nos comentários se vocês querem aí a janela completa, porque aí eu venho
e faço pra vocês, tá bom assim? Combinado? Então eu venho aqui, ó, mais uma vez com o 245, colocando mais tom de verde. Você pode ir embaixando também aqui, ó. Vamos pôr um verde mais vivo, que tá assim, uns tons bem pastéis, né? Então vamos pôr uns verdes mais luminosos, talvez. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Vou pegar aqui o 710, eu acho que vai cair bem aqui. Aqui no final, aqui também. Vou trabalhar com ele um pouco aqui. Enfiar ele aqui no meio, assim, entre os galhos, fazendo uma sombra. Acho que vai ficar legal. E realmente os lápis estão fantásticos, se diluem bastante, como vocês podem ver, né? Não são lápis baratos realmente, mas são lápis que não é à toa que são conhecidos como os melhores do mundo. Vai ficar bem, as cores ficam bem vivas no papel, não perde para nenhuma aquarela assim que eu conheça. Eu tenho tanto aquarelas escolares como aquarelas profissionais, então as cores são bem vivas. E é uma aquarela em forma de lápis, tá? Então do jeito que eu fiz, eu vou molhar o pincel mais uma vez. E venho desmanchando essas folhas. Tiro o excesso no papel. Olha o verdão aqui, esse verdão do final aqui que eu coloquei, como ele é vivo. E como se desmancha bem no papel. Flui, sabe? Deixa as cores bem bonitas mesmo. E não é difícil estar criando uma paisagem assim, dando essa impressão de vegetação lá fora, um pouco de paciência e usando bastante cores, ó, passa aqui pro outro lado, bastante tons de verde, a gente consegue esse efeito, no final fica bem legal, assim a gente acha que não vai dar certo, mas dá sim e fica bem legal no final. Eu já fiz outras vezes essa mesma composição de vidro e fica bem bonito. Ó, espalhando, mesclando os tons. Quando secar de novo, se eu achar que precisa de mais cor, eu volto. Tiro o excesso daqui com um papelzinho, volto e volto quantas vezes for preciso. Davi chegou aí, o que foi, Davi? O que é que você quer? A mãe tá filmando, você tem que dormir. Dá boa noite aí pro pessoal, Davi. Dá boa noite, Davi. Beijo. Vou dar a mamãe terminar. Viu, gente? Então, ó, tô só espalhando, criando sombra aqui nas folhagens. Davi, você não deu boa noite? Cadê a educação? Boa noite. Não, ninguém escutou. Como é que fala? Boa noite. Boa noite, pessoal. Fala aí. Então vai dormir. Esse é o meu caçula, gente. Já é tarde. Ele tá falando aqui comigo, eu nem tô ouvindo o que ele tá dizendo, que eu quero terminar aqui. Peraí, deixa a mamãe terminar, filho. Vai dormir, vai. Senão amanhã não tem brincadeira. Ó, gente, eu tô finalizando aqui a folhagem. Vocês viram? Então fica bem legal, assim, cor sobre cor, verde sobre verde. E é isso aí. O marrom, eu vou passar mais uma camadinha dele por cima. Eu não vou aquarelar esses galhos por enquanto. Vou deixar sem aquarela. E era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça outra árvore e o céu aqui com cor.
a moldura e tudo mais, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!